Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Fluminense e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Fluminense, jogo que acontece hoje lá na Arena MRV, estreia do gramado sintético do Atlético Mineiro e o Fluminense vai vir com no mínimo duas mudanças provavelmente para o jogo de hoje. Então ao longo do vídeo a gente vai te trazer todas as informações desse confronto, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar desse vídeo, deixa seu like, porque quando você deixa seu like aqui, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para cada vez mais tricolores. E também tem uma opção nova aqui, hypar o vídeo. Se você puder clicar em hypar o vídeo, você nos ajuda muito. E além disso, se você quiser se tornar membro do Falando de Flu, tá ativo aqui o clube de membros, clique em seja membro e vai dar uma moral gigantesca pra gente. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Fluminense que, após vencer o Sport na última rodada, tenta manter a boa fase no Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro hoje lá dentro da casa dos mineiros, lá na Arena MRV. Lembrando que o Fluminense perdeu no meio de semana para o potente time de São José e isso gerou uma leve crise. Alguns questionamentos por que o Renato Gaúcho não viaja com o time, como que o time conseguiu perder para o time de São José e tudo mais. Então eu acho que para o Fluminense não entrar numa crise mais profunda, depende muito de uma vitória no jogo de hoje. E o que o Renato Gaúcho pode fazer para tentar melhorar o time para o jogo de hoje? Ele teve uma semana inteira livre para treinar, já que ele não foi para a Bolívia. Quem foi para a Bolívia foi o Alexandre Mendes, juntamente com os jogadores reservas da base. Ele teve a semana inteira para treinar. E ele treinou o time com duas formações distintas para tentar superar o Atlético. A formação que foi dada pelo portal GE, que o Fluminense deve entrar em campo, é a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier. Aí tem uma dúvida, Thiago Silva viajou, o Thiago Silva talvez possa jogar nessa partida de hoje. Thiago Silva e Freitas ou Ignacio Freitas na esquerda, o nosso Gabriel Fuentes. No meio de campo, a escalação do GE dá conta que vai jogar Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso. No ataque, John Arias, Canóbio e Everaldo. Já a outra escalação que ele testou durante a semana, o Ganso perdia a vaga no time para a entrada do Facundo Bernal. Você jogaria com 3 volantes ali, um time mais protegido, para não se expor tanto. Por que eu acredito mais, talvez, nessa segunda escalação que ele testou, gente? Por causa de uma única coisa. Quando ele tentou jogar contra o Botafogo com a mesma formação que seria a primeira que o GE passou, o Fluminense teve muita dificuldade, tendo um contra-ataque puxado por Paulo Henrique Ganso e Germancano. O contra-ataque não existiu, foi engolido pelo Botafogo e perdeu aquele jogo de forma vexatória. E eu estou acreditando que talvez o Renato vai fazer essa mudança de jogar com 3 volantes, uma defesa um pouquinho mais guarnecida, até pelo fato do Paulo Henrique Ganso não estar bem fisicamente ainda para aguentar um jogo e daí um jogo no sintético. Então, qual que são minhas críticas para essa escalação? Tanto uma quanto outra, o Canóbio ser mantido entre titulares para mim é um ponto de muita atenção. O Canóbio até o momento não fez nenhuma partida boa sob o comando do Renato Gaúcho. Por que a insistência do Renato com o Canóbio? Até uma das coisas que eu imaginei que o Canóbio viajaria para o Bolívia, porque para mim o Canóbio não é titular do Fluminense. Eu tentaria Keno, tentaria Serna, mas pelo que tudo indica o Canóbio vai começar jogando e o Keno e o Serna vão ficar no banco. Para mim é um grande erro do Renato, tá? Segundo ponto, por que eu optaria em jogar com 3 volantes? O time do Fluminense vai precisar ter uma pegada muito forte no meio de campo. Por quê? O time do Atlético vai jogar com um ataque muito rápido. Hulk, Rony e o Hulk, o Rony e o Coelho. Além do mais, vai ter no meio de campo Gustavo e Scarpa. Então vai ser um time que vai ter uma velocidade muito alta, uma intensidade muito alta. E se você jogar com o meio de campo que não consegue ter uma pegada muito forte, você vai ser facilmente batido. Até uma das justificativas do Canóbio ser mantido no time é para isso, para ele poder voltar acompanhando os laterais do adversário, porque realmente fisicamente ele entrega muita vontade, muito empenho na marcação, mas ofensivamente ele vem entregando pouco. O que acontece no Atlético Mineiro, que talvez seja bom positivo para o Fluminense, é que tanto o Guilherme Arana quanto o Alan Franco são dúvidas para a partida ainda. Não tem a confirmação que eles vão jogar. Então, sem o Guilherme Arana, é um grande desfalque para o Galo e um grande reforço para o Fluminense. Agora, pensando todo o nosso cenário, é fato que o time do Fluminense vai ter que apresentar um jogo melhor, um jogo mais entrosado, um jogo com outras opções ofensivas, opções defensivas boas. Por quê? Até o momento, quando a gente pega o time do Renato para analisar em relação ao time do Mano, não tem nenhuma mudança drástica na forma do time jogar. É a mesma forma, é o mesmo esquema tático. Então, para mim, isso é uma crítica que eu estou fazendo. Eu não gosto da forma que o time do Fluminense vem jogando. Quando o Renato chega, eu pensei que o Renato chegaria, claro, no primeiro momento não fazendo muitas mudanças, porque eu estava conhecendo o elenco, então isso reduz um pouco sua possibilidade de mudar o time, mas ele já tem mais de um mês de trabalho. Já está na hora de começar a barrar alguns jogadores, de pensar numa mudança de esquema tático, de o time mostrar um pouco a cara do treinador. E quando ele não viaja com o time, isso também gera uma certa repercussão negativa. A galera fala, pô, tá vendo? O Renato sabia que ele ia querer trabalhar, só queria ficar na praia, no futebol e tudo mais. Então, para ele afastar essas críticas dele, é fundamental uma vitória do Fluminense contra o Atlético Mineiro jogando bem, tá? Conseguindo desempenhar muito bem seu jogo
para poder fazer realmente. Teve uma semana livre ali com os titulares e os titulares treinaram muito bem, jogaram muito bem. Lembrando, o Galo foi jogar, se não me engano, eu não lembro onde o Galo jogou. Eles não venceram pela Copa Sul-Americana também, mas foram com algumas peças titulares para o jogo. Então o Fluminense poupou jogadores descansados para poder performar bem. Pensando em tabela de classificação, uma vitória do Fluminense vai manter o Fluminense colado nos líderes. Lembrando, nesse momento que eu gravo o vídeo, o Bragantino já jogou e empatou com o Cruzeiro. Então o Fluminense não vai alcançar mais o Bragantino. Porque o Fluminense tem 13, uma vitória levaria a 16. O Bragantino foi a 17 e líder do campeonato temporariamente. O Flamengo, no momento que eu estou gravando o vídeo, está ganhando sua partida. Também está chegando aos mesmos 17 do Bragantino. Ainda falta jogar Cruzeiro e Palmeiras, que são os times que estão à frente do Fluminense. Então, para o Fluminense poder passar algum desses, talvez o Palmeiras não pode vencer, tem que perder para o Fluminense conseguir chegar aos mesmos 16 pontos do Palmeiras, ou vencer o Cruzeiro. O Cruzeiro não vencer, o Cruzeiro tem 13 pontos, o Fluminense poderia passar o Cruzeiro e ficar à frente do Cruzeiro. Mas, além de ficar entre os líderes, a vitória é fundamental porque nosso adversário com o Atlético Mineiro está em 12º, está a 4 pontos do Fluminense. Então, uma vitória do Fluminense, o Fluminense abre 7 para o Galo e fica tranquilo. Uma derrota, o Fluminense pode perder em algumas posições, que pode deixar o Fluminense, tipo assim, 6º, 7º, até a 8ª colocação. Então, por isso que a vitória é fundamental para manter o Fluminense entre os líderes do campeonato e conseguindo, pelo menos, cumprir parte do planejamento do Renato. Qual é a parte do planejamento do Renato? Focar no brasileiro, somar o maior número de pontos possível até a pausa para o Super Mundial, e se perde mais um jogo, vai mostrar que essa estratégia dele ficar no Rio e não viajar com o restante do time é uma furada. Já deu ruim no jogo contra o time do União Espanhol, quando a gente empata lá e perde aqui, e pode se der ruim de novo. Lembrando, eu só acho que dessa estratégia toda que ele fez, ele vai ter que fazer recalcular a rota. Por quê? Agora o Fluminense tem 2 jogos em casa, pela Copa Sul-Americana, onde vai ter que força máxima. Porque se não botar sua força máxima, pode ser que se classifique em segundo do grupo e pegue algum time forte vindo do playoff da Libertadores. Então, o Fluminense vai jogar em casa contra a União Espanhola, vai ter que vir com força máxima, e contra o Once Caldas, força máxima. Por quê? Precisa vencer os 2 jogos para poder retomar a ponta do grupo. Na Copa do Brasil, o Fluminense não conseguiu vencer com uma vantagem muito grande, então vai precisar superar a Aparecidense também nesse jogo de volta para garantir a classificação para as oitavas tranquilo. Então eu acho que é o fim do chinelinho para alguns jogadores e principalmente para o treinador. Por quê? As viagens agora são curtas, não tem mais desculpa que deve ficar no Rio devido a viagens, ser longa, não tem tempo para trabalhar e vai ter que levar o que ele tem de melhor. Então eu acho que o Renato não vai poder mais adotar a estratégia de mandar um time e ficar aqui no Rio trabalhando com o restante dos jogadores. Então eu acho que é o fim. E realmente, o jogo de hoje é muito importante, uma vitória tricolor, a gente poder se manter ali na ponta. Outra coisa também que é importante é que na minha tabela planejada, hoje o Fluminense somaria um empate. Ou seja, o Fluminense venceu o Sport, empataria com o Atlético Mineiro e venceria o Juventude. Juventude que perdeu nessa rodada de 5-0 com Fortaleza, o que vai aumentar a crise lá deles e obriga ainda mais, aumenta a obrigação do Fluminense vencer na próxima rodada o time gaúcho. Então é isso, pessoal. Hoje também vamos ter nosso pré-jogo, pós-jogo. Hoje tem cobertura completa aqui no Falando de Flu sobre esse confronto do Fluminense contra o Atlético Mineiro e queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve, tá? Dá essa moral pra gente, deixa seu like aqui, porque toda vez que você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, vai entregar para cada vez mais tricolores. Também compartilha esse vídeo com mais algum amigo do seu tricolor. Tem a opção aqui embaixo também, hypar o vídeo. Se você puder clicar nessa opção, você também nos ajuda demais. Você não tem noção de como você faz o nosso vídeo chegar cada vez mais longe. E também clube de membros ativos. Se você puder se tornar membro do Falando de Flu, clique aqui em Seja Membro, você vai nos ajudar bastante. Saudações tricolores e até a próxima.